Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos agora falar sobre o romantismo no Brasil. Não deixem de assistir ao vídeo sobre o romantismo, contexto geral, que algumas informações serão importantes para compreendermos também como ele se desenvolveu no Brasil. Vamos começar com um contexto histórico, que é sempre muito importante para entendermos o que se passava no período e entendermos assim a literatura. Porque a literatura nada mais é do que a representação, é a maneira de um povo, de um grupo, de uma sociedade demonstrar os seus sentimentos, o que pensa, e a gente consegue entender melhor os textos quando a gente tenta entender a pessoa que vivia naquele período. Essa importância de sempre contextualizarmos a literatura, e seja lá qualquer texto. Então, no Brasil, o romantismo teve como marco inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Embora essa obra não seja considerada esteticamente uma obra tão importante, em questão de qualidade artística e etc., mas ela é importante porque justamente considera-se o início aí do romantismo no Brasil. Nós vimos no vídeo anterior que na Europa o início do romantismo se deu ali na década de 1770, influenciados principalmente pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, ambos com ideias sobre a questão da liberdade, igualdade, entre outras reivindicações. Mas no Brasil, alguns fatos históricos também foram fundamentais para a consolidação do romantismo. Então, quando nós formos pensar no contexto nacional, claro, tudo o que acontece fora, naquele tempo demorava um pouco para chegar, pela toda a questão de transportes, comunicação e etc. Mas essas ideias também chegavam no Brasil, até porque muitos estudantes iam para outros países e tinham contato, depois retornavam para o Brasil e traziam essas ideias, mas sempre com um certo atraso em relação ao que acontecia na Europa. Mas há algumas questões históricas fundamentais para nós entendermos o desenvolvimento do romantismo no Brasil. Nós podemos falar da chegada da família real, em 1808, e a independência do Brasil, em 1822. Então aqui nós vemos, né, o quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, de 1888. Esse quadro ele representa bem algumas características do romantismo, principalmente quando nós falamos da questão do nacionalismo. Então a tela se associa ao romantismo em mais de um nível. Do ponto de vista do resgate histórico, destaca o movimento de independência, de grande repercussão no meio cultural, e do ponto de vista da concepção artística, utiliza-se de um instrumento semelhante àquele que lança a mão dos escritores românticos: a idealização, a figura do herói e a exacerbação emotiva, ou seja, o exagero emotivo. Então nós vamos comentar um pouco sobre estes. Quando a gente analisa a tela, percebemos que essa ideia de Dom Pedro em cima de um cavalo, toda uma cena como se fosse uma cena de guerra, de uma batalha, nós sabemos que isso não corresponde ao fato histórico que aconteceu. Se vocês pesquisarem, né, sobre o que aconteceu, depois eu vou deixar um link para vocês de alguns vídeos que comentam. Nós sabemos que hoje sabe-se que não foi nada disso. Dom Pedro estava voltando de Santos, ou seja, muito provável ele não estava a cavalo,
mas um animal que tivesse maior facilidade para subir a serra, né, como uma mula, por exemplo. Não foi nada tão glorioso quanto parece. Né? Veio um mensageiro do rei de Portugal, entregou para ele uma carta e ele respondeu. Então essa ideia do grito da independência, né? Até porque ele estaria gritando para quem? Se estava ali apenas o mensageiro do rei. Então foi construída toda uma ideia de heroísmo, de que o início do Brasil foi de fato grandioso, e foi algo muito mais simples, muito mais banal, até porque já se esperava, nós vamos comentar sobre isso, que dependendo da situação política que se desenrolasse no Brasil, era para de fato Dom Pedro, né, pedir a independência. Isso já era uma orientação que ele havia recebido do pai dele, né, rei de Portugal. Então, depois eu vou deixar os links, quem tiver curiosidade, mas é um tema extremamente interessante, mas como, de alguma maneira, toda essa ideia, né, de exagero nacionalista, exagero dos sentimentos, isso é uma marca muito importante do romantismo como um todo e também nacional. Então, para essa apresentação, essa série de vídeos, eu estou usando como base um livro muito importante chamado Romantismo no Brasil, do professor Antônio Cândido, foi professor da Universidade de São Paulo durante muito tempo e é considerado até hoje o maior crítico literário, né, da literatura brasileira. Então, a partir desse livro, né, eu separei alguns trechos, vou comentar e explicá-los para vocês. Independência cultural. Então, há uma profunda relação entre o nosso processo de independência política e desenvolvimento da estética romântica no Brasil. Como nós falamos rapidamente, vamos trazer mais detalhes, alguns fatos foram extremamente importantes para o desenvolvimento do romantismo, para que ele tivesse toda a forma que ele teve no Brasil. Inicialmente, um fato muito importante foi a vinda da família real em 1808. Por quê? Com isso, começou a se desenvolver culturalmente o Brasil. Embora ainda um desenvolvimento não tão grande quanto havia na Europa, mas muito maior do que até então havia no Brasil. As colônias portuguesas, elas tinham pouquíssima autonomia em relação à cultura, à publicação de livros, ao jornalismo. Então, com a chegada da família real, algumas mudanças começaram a acontecer. No Brasil, não havia universidades, nem tipografias como se fosse para imprimir livros, imprimir jornais, etc. Nem periódicos, que são jornais ou revistas, mesmo que não seja diário, semanal, mensal, não havia publicação. Além da primária, a instrução se limitava à formação de clérigos e ao nível que hoje chamamos de secundário. As bibliotecas eram poucas e limitadas aos conventos. O teatro era paupérrimo, ou seja, muito pobre e limitado. E muito fraco o intercâmbio entre os núcleos povoados do país. Na verdade, praticamente não havia comunicação entre as regiões. Então, por exemplo, a vila que havia em São Paulo, havia pouca comunicação, por exemplo, com Rio de Janeiro, que era a capital, e outros lugares. Então, era muito limitado. Havia, mas muito pouco. Sendo dificílima a entrada de livros. Então, acesso a livros no Brasil também era bastante complicado. Né? Então, primeiro, a formação. Poucos tinham uma formação, né? Era mais a formação primária. Formação dos clérigos, ou seja, o pessoal ligado à igreja, né? Que hoje nós chamaríamos de ensino médio, ensino secundário. E então a cultura era pouco desenvolvida. Você não tinha livros, não tinha biblioteca, a instrução, o ensino era muito limitado a uma parcela muito pequena da população.
Esse estado de coisas foi alterado por um acontecimento surpreendente, a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Ante a iminência da tomada de Lisboa pelas tropas napoleônicas, o príncipe regente Dom João escapou em dezembro de 1807 com todos os seus, inclusive sua mãe, a rainha louca Dona Maria I. Então vocês devem se lembrar que Napoleão foi invadir Portugal. Nisso, Dom João ele foge, é escoltado pelos ingleses, que tinha até então domínio dos mares, e ele foge trazendo toda a corte. Então, não simplesmente ele fugiu, mas ao fugir, ele traz a corte, inclusive questões culturais, livros, bibliotecas e toda uma estrutura que vem junto com ele. Então, há quem diga que 1808, que foi quando eles chegaram, seria ali quase que o início dessa independência do Brasil. Então seria ali o embrião da independência. Por quê? O Brasil passa a ter uma importância muito grande para a família real, mas principalmente a um desenvolvimento muito grande. De fato, tornando-se sede da monarquia, o Brasil não apenas teve a sua unidade garantida, mas começou a viver um processo de independência virtual, tornado efetivo em 1822, depois que o soberano voltou a Lisboa por exigência dos seus súditos portugueses. Então, a monarquia ela garantiu, assim, também, que o Brasil não se desfragmentasse, como aconteceu, por exemplo, com as colônias espanholas. Então, se a gente for pensar na América do Sul, toda a parte espanhola se dividiu em vários países. O Brasil ele manteve essa unidade. Por que não houve essa fragmentação? Muitos acreditam que foi justamente, né, pela vinda da família real, tornou aqui sede, né, da monarquia. Então o Brasil passa a ter uma importância muito grande nesse período para os portugueses, e isso faz com que haja um fortalecimento de vários grupos que havia no país, mantendo uma unidade. Porque, de fato, se formos pensar do ponto de vista histórico, esse processo de manter a unidade foi extremamente complicado. Até hoje, sabe-se que a desfragmentação era o mais provável a acontecer, e não foi o que nós tivemos. E depois, como sabemos, a independência do Brasil foi extremamente importante quando Dom João volta, né, para Portugal para assumir o trono e voltar a ser, né, Portugal a sede da monarquia. Há muitos historiadores que falam que ele não queria retornar, que ele estava muito satisfeito aqui, mas foi uma pressão muito grande para o retorno dele. Em 1816, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Então, percebam a diferença. Até então era somente uma colônia. Em 1816, ele passa a ser o Reino Unido, ou seja, uma categoria acima. Em 1821, ao se retirar Dom João, que sucedera a mãe, né, que morreu em 1816, deixou como regente o filho mais velho, herdeiro do trono, aconselhando-o que caso a independência se tornasse inevitável, ele próprio a fizesse e governasse o Brasil. Então sabia-se que havia alguns descontentamentos em relação à coroa em várias regiões. O Brasil é muito grande, então havia grupos em várias partes, no Nordeste, no litoral, né, de São Paulo, principalmente em outras regiões, que tinham também muita influência e poder político. E havia alguns descontentamentos. Tivemos várias batalhas ao longo da história do Brasil de tentativas de emancipação, de independência de regiões. O Sul, né, nós tivemos, no Nordeste, entre outros. Então, o rei Dom João VI sabia que em algum momento poderia alguém tentar fazer essa independência e que se tivesse que fazer, que fosse o próprio príncipe, né? No caso, o herdeiro do trono. Então, essa ideia de que a independência do Brasil foi algo
contra os interesses portugueses, talvez contra, né, o Estado português, mas as famílias em si, o rei já sabia que isso poderia acontecer, inclusive já tinha o apoio dele caso, né, Dom Pedro precisasse fazer isso. Foi o que fez o príncipe, né? Então ele proclamou a separação e, sendo aclamado imperador sob o nome de Dom Pedro I, uma solução conciliatória que permitiu às classes dominantes manter a posição e as vantagens, sem resolver os problemas das classes dominadas, o maior dos quais era a escravidão dos negros, abolida apenas em 1889, como vocês sabem. Ou seja, Dom Pedro I ele conseguiu manter o poder das classes já dominantes, e isso fez com que todos ficassem satisfeitos, e com isso até fortaleceu a ideia de manter a unidade do país. Então não teve mais grandes, ou até teve, né, rebeliões, mas elas foram duramente, né, contidas. Muitas pessoas morreram quando tentaram algum tipo de independência em relação à coroa portuguesa, e depois, ao se tornar um país, né, um país independente, ele manteve o privilégio dessas elites para que houvesse essa unidade. Então, não foi nada... foi extremamente estratégico, não foi nada por acaso. Depois de 1808, foram permitidas as tipografias. Então, vamos lembrar que antes não podia. Então, passa-se a possibilidade de imprimir livros, jornais, revistas no Brasil. Imprimiam-se os primeiros livros, criou-se uma importante biblioteca pública, foi possível importar obras estrangeiras, abriram-se cursos e foram fundadas algumas escolas superiores. Só então surgiram os primeiros jornais, o mais importante dos quais, Correio Brasiliense, era todavia publicado em Londres, onde residia prudentemente o seu redator. Então, o Correio Brasiliense passa a ser publicado, embora quem escrevesse estivesse fora, até por uma questão de segurança. Mas percebam que todo esse cenário de cultura, de educação, foi fundamental para que o romantismo pudesse se desenvolver no Brasil. A partir de 1816, uma importante missão artística contratada na França fundou o que seria depois a Academia de Belas Artes. Então, quando a coroa portuguesa veio para cá, eles também queriam todo o entretenimento que havia em Portugal. Então, eles contrataram missões artísticas, o teatro passou a funcionar melhor, porque eles queriam também o entretenimento que havia na Europa. Mas isso foi fundamental, né? Essa missão artística, porque eles fundaram a Academia de Belas Artes, mas isso veio também o desenvolvimento na área de desenho, pintura, escultura, gravura, né? E com isso acaba indo, né, rompendo ali com o barroco, que até então ainda circulava por aqui, e o neoclassicismo, que era o que a maior parte das pessoas letradas acabavam produzindo. Intelectuais falavam em promover as reformas necessárias para civilizar e modernizar o país segundo as ideias do tempo: liberdade de comércio e de pensamento, representação nacional, instrução, fim do regime escravista, entre outros. Então, o que acontece? Eles entendiam que aquele momento necessitava de grandes mudanças. Vamos lembrar do contexto de liberdade tanto da Revolução Francesa quanto da independência dos Estados Unidos. E então eles entendiam que o Brasil precisava também seguir nessa linha de modernização que os países estavam seguindo. Por isso, por exemplo, a liberdade de comércio. Até então o Brasil era limitado para quem ele poderia ou não vender. Até então, antes disso, ele só poderia vender para Portugal. Então começa-se aqui a discussão, né, e eles querem essa liberdade. Liberdade de pensamento e, principalmente, né, começa-se a haver uma discussão não entre
a elite, mas mais entre esses intelectuais, que quando digo elite, elite econômica e financeira, a questão do fim da escravidão, do regime escravista no Brasil. Claro que a elite econômica sempre foi contrária a isso. Arcadismo sobrevivente com traços que no futuro seriam considerados precursores. Inovação formal, praticamente nenhuma. Todos continuavam a fazer odes, cantos épicos, sonetos, elegias, em versificação tradicional, quase sempre com alusão mitológicas de preceito. Mas aqui e ali começam a aparecer algumas mudanças discretas nos temas e no tom. A melancolia, por exemplo, vai sendo cada vez mais associada à noite e à lua, ao salgueiro e à saudade, sobretudo ao pormenor dos lugares. Então percebam que até então havia ali toda uma tradição ainda ligada ao arcadismo, então eles mantinham a mesma estrutura antiga, faziam odes. Odes é um gênero literário ligado à literatura clássica, né, grega, latina, os cantos épicos também. Então percebam que ainda há uma continuidade nesse momento, até se romper completamente com ainda o arcadismo. Mas o romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada. Por quê, pessoal? Até então, esse classicismo, falando sobre mitologia, dos deuses gregos, dos pastores, dos campos, esse modelo, esses temas, não tinham como falar desse novo Brasil que começava, cheio de novas ideias, cultura. Então todo esse movimento, o classicismo, né, o neoclassicismo não dava conta de poder tratar esse tema. Então eles encontraram no romantismo a melhor possibilidade de poder representar aquilo que eles sentiam naquele momento. Então fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade, em oposição à metrópole, identificada com a tradição clássica. Então, além disso, eles viam Portugal como esse modelo clássico, né, ou seja, ligado àquela coisa antiga. Já o romantismo iria falar sobre esse novo Brasil. Então, percebo que nesse momento é fundamental que haja uma ruptura com o modelo português. Até então, o Brasil é um novo país. Nesse processo foi decisiva a conversão romântica de um grupo de jovens brasileiros residente em Paris, mais ou menos entre 1832 e 1838. Então esse grupo de jovens foi importante porque eles tiveram acesso diretamente a várias correntes, a várias discussões que aconteciam na Europa, principalmente na França, e eles trouxeram essas inovações e essas ideias circularam no Brasil devido a eles. Em 1836, publicaram os 2 únicos números de uma revista considerada marco fundador do romantismo brasileiro, embora a absoluta maioria da matéria fosse de astronomia, química e economia, mas o título indígena, Niterói, equivalia a um programa nativista. Então percebam que eles publicaram ali em 1836 a revista, e o título dela era Niterói, uma palavra indígena. Então havia ali já uma apropriação daquilo que eles consideravam que seria de fato brasileiro, não mais uma ligação com Portugal. No primeiro número, Domingos José Gonçalves Magalhães, né, mais conhecido como Gonçalves de Magalhães, publicou ensaios sobre a história da literatura brasileira, no qual traçava o programa renovador completado pelo prefácio do livro que publicou no mesmo ano, Suspiros Poéticos e Saudades, que, como nós já falamos, que é considerado o início, o ponto de partida da literatura romântica. Tá? E, para alguns, é considerado o início da própria literatura brasileira. Até então, havia uma discussão, nós vamos falar um pouco mais depois, do que seria exatamente a literatura brasileira, o que seria uma literatura ainda portuguesa. Então, o que produziam no Brasil antes do romantismo era de fato uma literatura brasileira ou era uma literatura portuguesa? Então, isso vai depender da questão da
do tema, então é o tema que define se a literatura é brasileira ou não, é feita por brasileiros ou portugueses, é isso que define. Então, neste ponto é importante também que se comece essa discussão do que de fato é uma literatura brasileira. Vou dar um spoiler, hoje há uma discussão ainda bem interessante sobre o tema. Há uma linha que entende que a literatura propriamente brasileira começa no Barroco, e há uma outra linha que vai defender que começa de fato no Romantismo. Eu entendo, né, eu considero que de fato o Romantismo ele tem características que vão definir de fato a literatura brasileira, o Romantismo como início da literatura brasileira. O Romantismo teve, entre outros méritos, de fundar a crítica literária, como nós estamos falando, a crítica literária é aquela que vai discutir, né, tomando como ponto de referência a discussão do problema da autonomia. Então havia de fato uma literatura brasileira? Seria ela distinta da portuguesa? Então qual é a diferença? Então o arcadismo ele não tem temas brasileiros, ele fala lá sobre as odes, sobre os pastores, sobre... Então o que tem ali de literatura brasileira? O fato de ser feita por brasileiros ou ser produzida no Brasil não faz dela uma literatura brasileira. Para ser de fato literatura brasileira, é necessário que haja discussões pertinentes ao Brasil. E o romantismo ele vai trazer de fato essa característica de não só ter como cenário o Brasil, as florestas e outras regiões, mas também personagens tipicamente brasileiros, alguns, claro, como o índio, de uma maneira idealizada, mas começa a se ter ali um pouco da discussão, da apresentação do Brasil. Então, de fato, a literatura brasileira ela vai se iniciar com o romantismo. O romantismo brasileiro foi inicialmente, continuou sendo em parte até o fim, sobretudo nacionalismo. Então, vamos sempre lembrar que o nosso romantismo tem uma ligação muito direta com o nacionalismo, justamente por essa questão dessa emancipação política que acontece no Brasil. Então, ele começa a descrever, a narrar, a falar sobre questões locais. Daí, a importância da narrativa ficcional em prosa, maneira mais acessível e atual de apresentar a realidade, oferecendo ao leitor maior dose de verossimilhança. Vamos lembrar, verossimilhança é aquilo que se parece com a verdade. E com isso, aproximando o texto da sua experiência pessoal. Então, a prosa ela foi o elemento importantíssimo e fundamental para que as pessoas pudessem começar a perceber ali partes do Brasil. Então, as pessoas começaram a se identificar. Às vezes, na poesia, ela é um pouco mais inacessível, é um pouco mais difícil para alguns leitores. A prosa não. A prosa ela é mais fácil de se compreender e as pessoas se viam ali representadas, personagens que se pareciam com elas, cenários, lugares que elas estavam acostumadas, que elas conheciam. Então começa a haver uma identificação muito grande com a prosa e os temas do romantismo de uma maneira geral. O brasileiro parecia gostar de ver descritos os lugares, os hábitos, o tipo de gente cuja realidade podia ferir, ou seja, ele podia verificar, ele podia observar, e que por isso lhe davam a sensação alentadora de que o seu país podia ser promovido à esfera atraente da arte literária. Ou seja, a prosa romântica faz com que o brasileiro tenha a impressão, olha, o meu país ele pode de fato ser cenário da literatura, né? Então, é muito importante essa identificação do público. Por isso o romantismo foi muito bem aceito, não só na Europa, pela burguesia, como nós conversamos, mas mas aqui no Brasil também, pela maior parte do grupo de pessoas que não tinham, por exemplo, conhecimento intelectual, clássico, para entender os modelos anteriores. Mas agora eles se viam ali. Tanto que nós vamos falar, muitas histórias foram publicadas em jornais
Então era uma linguagem do dia a dia, uma linguagem do cotidiano, que as pessoas liam e se identificavam com aquilo. Nosso romance começa de fato com uma despretensiosa narrativa de costumes do Rio de Janeiro, A Moreninha. Então, narrativa de costumes é uma narrativa que vai contar como as pessoas se comportam, vai fazer uma análise crítica social ali. O primeiro grande êxito do público na literatura brasileira, que até hoje é reeditado, lido e estimado, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, de fato, A Moreninha fez muito sucesso na época e até hoje muitas pessoas ainda leem. É uma obra muito importante da literatura brasileira. Então, encerramos a primeira parte. Na próxima, continuaremos falando sobre o romantismo no Brasil. Até mais!